Nós estamos finalizando hoje a Semana da Fraternidade. Começou domingo passado, o pastor pregou um sermão muito bonito sobre fraternidade. E a gente vai fechar agora pela manhã. E eu tenho gostado muito de não apenas trabalhar o conceito da fraternidade, mas tentar trazer um personagem bíblico que viveu bem, ou que ilustra bem essa realidade da fraternidade. Por isso, o nosso tema hoje vai ser Jonatas, o exemplo de fraternidade cristã. Jonatas, o exemplo da fraternidade cristã. Nós temos aqui na igreja 2 Jonatas. Eu tenho um irmão chamado Jonatas. Jonatas é um personagem pouco citado, pouco pregado. No Antigo Testamento, nós temos poucas referências a Jonatas, até mesmo porque foi um jovem que perdeu a sua vida ainda jovem. Mas ele ilustra e traz para a gente um ensinamento extraordinário sobre o conceito de fraternidade que eu queria trabalhar com vocês. Nós estamos finalizando, domingo que vem a gente fecha a campanha Virtudes Exercitando a Fé Cristã. Eu ainda estou distribuindo livros para pessoas que eu considero que vale a pena. Essa semana uma pessoa do Rio de Janeiro me ligou: vocês estão vendendo o livro? E eu pedi para ela mandar o endereço, nós vamos despachar essa semana o livro para ela. Então vale a pena você continuar ainda premiando alguém com esse livro, porque vale a pena. E o livro ele está baseado e fundamentado na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 7, onde o apóstolo Pedro apresenta uma progressão, um crescente, um desenvolvimento de virtudes cristãs. E esse crescente dessas virtudes vai culminar, vai fechar, vai alcançar o que nós vamos começar a estudar hoje à noite, que é o amor. Só que há uma confusão muito grande quando a gente fala de amor. Fraternidade é amor? Que tipo de amor é? E a gente viu uma distinção domingo passado, quando o pastor Tiago trouxe isso. Mas observe como há um crescente sobre as virtudes que o apóstolo Pedro apresenta. Então ele diz assim: associem a fé à virtude. Associem à virtude o conhecimento. Associe ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio, associe a perseverança. E a perseverança associe a piedade. E a piedade à fraternidade. E a palavra fraternidade aqui no grego significa Filadélfia. Por isso eu preguei um sermão, quarta-feira, sobre a carta à igreja de Filadélfia. E a fraternidade, o amor. E a palavra aqui é distinta. É o ágape. Hoje à noite vocês vão ver com mais profundidade o que é esse amor. Mas o texto grego revela duas expressões distintas quando a gente fala de fraternidade e de amor. Fraternidade é um tipo de amor. Um amor fraternal, uma afeição calorosa entre os irmãos na fé. É uma ligação natural que se forma dentro da comunidade cristã. Dentro do convívio da igreja, forma-se a fraternidade. Já o amor é o mais elevado tipo de sentimento, caracterizado por sacrifício, abnegação, iniciativa em favor do outro, independente se o outro
tenha feito alguma coisa para adquirir. Quem vive o amor ágape ama, independente do que o outro faz ou deixa de fazer. Não é um mérito recíproco. A Bíblia chega a dizer que nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. A nossa percepção de amor, ela está muito ligada ao que faz o outro para ser amado. O teólogo Carson observa que ágape é o amor que se define não pela reação do outro, mas pela decisão do doador de amor, como Deus ama. Então a gente vai aprofundar nessa concepção desse amor ágape. Agora, é significativo que Pedro mencione a Filadélfia antes do ágape. É importante a gente perceber por que ele não mencionou Filadélfia, ou esse amor congregacional, irmanado, no início de tudo. Poderia ficar bem distinto uma coisa da outra. Na verdade, o apóstolo Pedro está sugerindo uma maturação do amor cristão. O amor cristão, ele existe, ele vai maturando, vai amadurecendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ele chega no quase amor de Deus quando a gente vive esse estágio que nós estamos nesse momento. Na verdade, o apóstolo Pedro sugere que do relacionamento estreito com o irmão, a gente vai chegar no amor sacrificial que espelha, que reproduz o amor sacrificial. E o amor sacrificial é o amor de Cristo por toda a humanidade. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse é o amor, Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Mas eu queria chamar a sua atenção agora para o link que a gente vai fazer com Jonatas. De onde eu tirei essa ideia de que Jonatas representa esse amor que a gente encerra esta semana. De primeiro texto de Samuel, capítulo 23. E aqui há uma evidência de um relacionamento entre Jonatas e Davi. Um relacionamento de amor entre dois amigos. Relacionamento esse de amor que tem sido deturpado e tem sido trabalhado por algumas pessoas tentando fundamentar uma outra coisa, tentando dar base bíblica para aquilo que tem sido fruto do desejo, da vontade, do querer de alguns. O texto diz assim: então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Sife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Interessante que a história de Jonatas é, para mim, um modelo de fraternidade. No Antigo Testamento encontramos uma encarnação prática de Filadélfia.
na vida de Jonatas, filho de Saul. Apesar da sua posição como príncipe herdeiro do trono de Israel, sua amizade com Davi foi marcada por profunda lealdade, sacrifício, aliança espiritual. Eu tenho amigos que estão marcados, nossos relacionamentos estão marcados por essa fraternidade. Eu tenho amigos que têm por mim um amor tão forte, que eles são capazes de se sacrificar comigo, e eu com eles. Inclusive nessa igreja, eu tenho amigos aqui, que nós temos amizades profundas. São 28 anos de convivência. Ontem eu estava em uma mesa e sentou do meu lado uma pessoa que eu nunca vi antes. E você lembra daquela expressão, se alguém que você nunca viu antes te oferecer flores, isto é, ninguém da minha geração, quem falou? Vocês três. Você não? Você não conhece essa expressão? Houve uma época, gente, que tinha um negócio chamado TV. E a TV era um trambolhudo desse tamanho. E só tinha 3 ou 4 canais de TV. Então você não tinha esses 180 canais que tem hoje. Todo mundo que quisesse assistir televisão era obrigado a assistir esse negócio. E ali a gente tinha que assistir, era empurrado. Hoje não, a gente passa, muda. Hoje a gente nem usa mais. Eu quase não uso mais TV. Meu negócio é streaming, direto. Vou direto na minha série, assisto, pauso, venho para cá, vou estudar. Mas naquela época tinha as propagandas que marcaram a vida de quem viveu naquela época. E tinha uma propaganda, se alguém que você não conhece te oferecer flores, isto é, impulse. É uma marca de desodorante. E, olha, essas marcas a gente traz com a gente. Eu tenho 60 anos e com muito orgulho, hoje eu tenho alegria. Eu vou no shopping, saí daqui terça-feira, depois da reunião de liderança, fui no Mufato. O mercado está vazio. Seu trabalho já cessou. Era quase 11 horas da noite, eu cheguei, tinha vaga para tudo quanto é lado, mas eu com alegria coloquei na vaga de idoso. Primeira vaga perto das escadas rolantes. Com muito orgulho, levantei ali, o velhinho, idoso. Marcou, quem tem 60 anos vai lembrar dessas e de outras propagandas. Mas a pessoa sentou do meu lado, uma pessoa que eu nunca vi antes. E não é educado você sentar com alguém à mesa e não trocar uma palavra com essa pessoa. Eu disse, pois não, fulana, tudo bem, tal, não sei o que, vamos conversar. E ela queria saber quem eu era, eu queria saber quem ela era, e depois eu disse que eu era pastor na Igreja Batista Lindóia. Ah, que legal, não sei o quê. Quanto tempo o senhor está lá? 28 anos. Pensando em fraternidade, eu tenho amigos aqui que estão comigo há 28 anos. Amigos que podem representar esta relação que há entre Jonatas e Saul e Davi. Tenho amigos mais novos. Tenho amigos chegados há um ano atrás. Mas entre nós há uma liga tão forte que já há esse sentimento de fraternidade. Por isso eu queria fazer 3 destaques aqui. O primeiro, as expressões de fraternidade cristã. Quais são essas expressões? De que maneira você expressa a fraternidade cristã? Eu vejo que fraternidade cristã exige um sacrifício pessoal. Tem gente que se sacrifica para poder ajudar, conviver, abençoar, incentivar. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi.
Há um acordo de amizade. Tirou o manto que estava usando e deu a Davi. Deu algo significativo a Davi, junto com a sua túnica, sua espada, seu arco, seu cinturão. É alguém que se despede de proteção para munir o outro de proteção. Há uma renúncia à posição de príncipe. O herdeiro do trono de Israel é Jonatas. Mas ele renuncia a isso. Isso é um ato extraordinário de humildade. Eugene Peterson chega a comentar: Jonatas abdicou silenciosamente de seus direitos por reconhecer o chamado de Deus sobre Davi. Ele sabia que a fidelidade ao Senhor é maior do que qualquer ambição pessoal. Observe que o Eugene Peterson não condena as ambições pessoais. Você tem uma ambição pessoal? Qual a sua ambição? Você espera chegar aonde? Alcançar o quê? Eu me lembro muito bem quando um dia chegou no meu gabinete uma pessoa, a Rosane Torquato, e aquela expressão marcou minha vida. Ela disse: Ilquias, qual é o seu grande sonho? E me fez pensar em um grande sonho. E eu disse: não tenho mais nenhum grande sonho. Eu ainda não era avô. Nossa igreja não era tão grande como hoje é. Eu não tinha ocupado funções tão elevadas na denominação e na sociedade. Mas ela perguntou: qual é o seu grande sonho? E eu disse: eu não tenho nenhum grande sonho. Eu estou feliz no meio do meu povo. Ela disse: então você é um homem realizado. Eu falei: realizadíssimo. Eu não tinha grandes sonhos, não tinha ambição pessoal. E depois daquela frase que a gente conversou há uns 10, 15 anos atrás, tanta coisa boa aconteceu que mudou minha vida. Eu disse: por que eu não sonhei isso? Por que não ambicionei isso, se isso era tão bom? Porque Deus concede aos humildes. E ainda que eu não seja humilde, eu peço humildade a Deus todo dia. Então, o Eugene não chega a condenar a ambição, mas ele chega a evidenciar que a fidelidade ao Senhor é maior do que qualquer ambição. Então, seja qual for a ambição que você tenha, você precisa ser fiel ao Senhor. Então, essa fraternidade é expressa pelo sacrifício pessoal, é expressa pela lealdade em tempos difíceis. Então, Saul tirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. Mesmo sob risco de morte, Jonatas manteve sua lealdade a Davi, mostrando que a verdadeira fraternidade é testada nas crises. E é nos momentos de crises que a fraternidade é mostrada. Essa semana tivemos uma reunião, e o Renato foi comigo, terça-feira. E ali naquela reunião, numa mesa bonita, a gente conversava com um empresário, e o empresário disse assim: deixa eu ver, Renato, se eu me lembro da expressão. A falha do líder revela o caráter do liderado. Eu melhorei, você viu que eu melhorei, né? Com humildade. Porque ele usa outra expressão lá que eu acho que não é boa usar aqui. Mas a falha do líder revela o caráter do liderado. E o cara começou a fundamentar. Quando o liderado enxerga uma falha no líder, e ele tripudia sobre isso. Está vendo? Fulano? E aí, judia do líder. Mostra um caráter complicado. Quando o liderado percebe uma falha no líder e o acusa e o depõe e começa a evidenciar e gerar um clima que não vai gerar fraternidade alguma. Mas um liderado de bom caráter
ao enxergar a falha de um líder, ele chega com carinho e com amor e diz: fulano, cuidado com o que você falou ali. O que foi? Assim, é verdade, tem razão. Captou? Então Saul tirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Aí a gente vai perceber que Bonhoeffer vai dizer: o cristão precisa do outro cristão, que ele fale a palavra de Deus. O cristão precisa de uma outra pessoa que traga os ensinamentos da palavra de Deus. Raras são as pessoas que entregaram suas vidas a Jesus através da leitura da palavra. Eu contava essa semana como Fátima entregou a vida a Jesus, e foi lendo a Bíblia. Ela recebeu uma Bíblia, o pai dela chegou em casa com uma Bíblia com outro livro. E o pai queria jogar os 2 livros no lixo. Os 2 livros no lixo. Mas aí ela pediu: pai, você me dá um? Eu disse: dou. Aí, não sei se queria dar o outro livro. Disse: esse não, eu quero aquele da capa preta. E ela pegou o livro da capa preta, começou a ler o livro da capa preta, e ali ela entregou a vida a Jesus quando adolescente, sem a ajuda de ninguém, só do Espírito Santo. Mas o texto de Bonhoeffer, ele vai dizer que o cristão precisa de um outro irmão cristão que ele fale a palavra de Deus. O Cristo no coração do irmão é mais forte do que o Cristo no meu próprio coração. A gente vê Cristo no outro. Por isso a responsabilidade que eu e você temos de demonstrar Cristo no que falamos, no que fazemos. Lealdade em tempos difíceis nos leva a apoiar, a amar, a cuidar. Há uma outra evidência, que é a aliança espiritual. Ambos fizeram um acordo perante o Senhor. Jonatas e Davi não estavam apenas unidos por afeto humano, mas por uma aliança sagrada. A aliança sagrada é algo extraordinário. Quando a gente diz que um casamento precisa ter um compromisso social, precisa ter um compromisso espiritual e precisa ter uma integração física, compromisso físico. Eu digo sempre que não existe casamento sem uma dessas pernas. Eu estou muito empolgado, deixa eu voltar para o meu texto aqui. Timothy Keller chega a dizer que a aliança é o compromisso de amar mesmo quando o amor emocional vacila. É a essência do amor cristão. O compromisso de amar mesmo quando o outro vacila, o outro não corresponde, onde a gente não tem mais aquela paixão, aquela alegria, aquela coisa. Nós vamos ter uma outra evidência que é a edificação mútua. Jonatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Um ajuda o outro. E há um texto na Bíblia que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Vamos para cima. Vamos lá, rapaz. Fraternidade também é expressa pelo compromisso com um propósito maior. Você será rei, disse Jonatas, e eu serei o segundo no comando. Jonatas reconhece e apoia o chamado de Deus sobre a vida do outro, mesmo que isso lhe custe posição, mesmo que isso lhe custe reconhecimento, ainda que isso lhe custe uma cessão de direitos a outros. A grande questão aqui eu queria fazer você pensar um pouco: você convive em comunhão fraterna com os irmãos? Há sacrifício pessoal? Há dedicação? Qual o esforço que você tem feito para promover e desfrutar essa fraternidade? Eu comecei a pregar esse ponto na nossa classe de novos membros hoje. Porque tem muita gente que reclama do acolhimento na igreja, tem muita gente que reclama da recepção, da integração, de um comportamento equivocado de um membro ou outro. A gente idealiza que todo mundo que está aqui é irmão, e de fato é irmão. Que todo mundo que está aqui tem obrigação de ser gentil e educado, e tem mesmo. A gente esquece que tem uns que não são tão irmãos assim. Tem alguns que chegam aqui e só pensam em si. Eu vou lá para receber.
Se eu não receber, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente acha que o outro tem obrigação para conosco. Tem muita gente que reclama da ausência de integração, mas ele é o último a chegar e o primeiro a sair. Não oferece nem espaço para conviver com alguém. Tem gente que senta do lado do outro e nem um bom dia dá. Por que eu mandei você dar um bom dia para a pessoa do seu lado? Para obrigar você a dar um bom dia para aquela jovem lá. Você deu? Você já conhecia ela? Como é o nome dela? Ana, até o nome sabe, olha que coisa linda. Mas tem gente que senta aqui, a Ju, por exemplo, sentou do lado de você. Você cumprimentou ela, Ju? Você sabe o nome dela? Aham. Fernanda. Sérgio. Muito bem. Muito bem. São seus vizinhos? Então não valeu. Deixa eu ir para outro nome aqui. Pegar um outro exemplo aqui. Um exemplo difícil agora. Olha como a gente vai dar um aperto sem abraçar. Helenita, você cumprimentou essa jovem aí? As duas? E qual é o nome da conterrânea? Lilian? Que legal. Vamos embora? Tá todo mundo, as três colunas, falta a coluna daqui. Vamos lá. Quero ver quem está se escondendo. Geralmente é assim, quem está se escondendo. Bianca, você cumprimentou esta jovem que está do seu lado? Como é que é? Ela nem respondeu a minha pergunta. Alessi? Todo mundo aprovado. Eu podia terminar o sermão aqui e ir embora, mas eu tenho que seguir aqui o meu esboço. Vamos lá. Você tem feito um esforço para promover e desfrutar. Você promove e desfruta dessa fraternidade que é a igreja. Por isso que nós chamamos de irmãos. Os maçons lá se reúnem e chamam de irmãos. Os Lions Clubes se reúnem lá e têm seus irmãos. A igreja se reúne aqui e tem seus irmãos. Há uma fraternidade, e isso é muito legal, muito bom. Mas você tem que fazer a sua parte para promover isso. E quando você faz um esforço para promover a fraternidade, você colhe a fraternidade. Há uma conexão entre Filadélfia e Ágape. O texto vai dizer assim, olha, que estão os dois, então os dois renovaram o seu compromisso solene diante do Senhor. E aqui, gente, há uma antecipação do ideal neotestamentário no amor de Cristo. Eu falava hoje na classe que tem o Antigo Testamento e tem o Novo Testamento. O Antigo Testamento, onde a relação de Jonatas com Davi aponta para o Novo Testamento que vai mostrar um ideal, algo perfeito, que é a relação do amor de Cristo. Não se restringe a um círculo apenas natural de amizade, mas se torna um espelho do amor de Cristo. Os 4 amores de C.S. Lewis diz assim, a amizade é o menos biológico das afeições. Por isso, talvez, a mais espiritual. É sobre o ágape. Ele afirma, ágape é o amor que se esvazia de si mesmo por amor ao outro. A amizade porque é muito fácil uma mãe amar um filho. É uma extensão dela, uma extensão de si mesmo. E aí os psicólogos, os psicanalistas, têm que trabalhar na cabeça de muitas mães que quando viram o corte umbilical, aquilo gerou uma ruptura. E algumas não sabem que se continuassem ali, imagine, uma mãe com um negócio assim, grudado no menino. Aí elas fazem uma transferência emocional. E cortou aqui, mas se conecta aqui. E a chegada de um bebê, que é para ser uma bênção, muitas vezes separa o casal, porque a mulher só olha para o bebê.
E aí, muitas vezes esquece de que existe um compromisso selado, um amor comprometido. Jonatas, amigo leal de Davi, filho do rei Saul, morreu em batalha contra os filisteus, e na morte dele aconteceu algo extraordinário. Houve um combate, e ali morreu Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Foram todos mortos. Jonatas morreu como guerreiro. Eu fiquei impressionado com isso, fui pesquisar profundamente esse negócio e percebi que existe um estilo literário que eu não conhecia ainda. Porque tem um negócio chamado elegias. Talvez só o pastor Antônio conheça isso. Talvez só o pastor Antônio e o pastor Vilibaldo conheçam isso. Elegias. Talvez só você, Juliano. Mas eu não conhecia ainda. O que é elegias? Aí eu fui ler, fui pesquisar. Uma elegia é um poema de conteúdo melancólico. Eu descobri que eu acho tão bonita a palavra melancólico. Eu acho lindo. Melancólico, melancolia. Eu compus uma música que tem a palavra melancólico. Quando eu era adolescente, apaixonado, mariposo apaixonado. Uma elegia é um poema de conteúdo melancólico, frequentemente lamentando a perda de alguém ou de algo. Pode tratar de temas como a morte, a finitude da vida, a desilusão amorosa ou a nostalgia. E a Bíblia registra que uma das mais belas elegias da Bíblia Sagrada, segundo Samuel 1, 25, 27, onde diz: muito me angustio por você, Jonatas, meu irmão. Tão querido você me era, mais maravilhosa me foi sua amizade do que o amor das mulheres. Isso é uma elegia. E é aqui que alguns tentam sequestrar esse texto para dar base bíblica ao amor homoafetivo, homossexual. E aqui é uma expressão extraordinária. E aí a gente precisa aprofundar e fazer algumas distinções teológico-históricas para entender o que esse texto diz. O termo original é usado tanto para o amor entre Davi e Jonatas, quanto para o amor entre um homem e uma mulher. No original é o mesmo texto, não há diferença. E aí quem não estuda isso aqui vai ter dificuldade de explicar esse negócio. O termo não diferencia que tipo de amor é esse. A diferença não está no tipo de vocábulo, mas está na qualificação emocional e na natureza da relação. Muito me angustio por você, Jonatas, meu irmão. Aí o texto faz uma distinção. Eu não posso usar a segunda parte do texto para fundamentar meus caprichos, meus desejos, minhas dificuldades. Tão querido você me era, mais maravilhosa me foi sua amizade do que o amor das mulheres. E vocês sabem que Davi teve inúmeras mulheres. Davi não fala de amor sexual, Davi não está falando aqui de amor erótico, mas de uma amizade leal, uma amizade sacrificial e profunda. Isso é reforçado pela palavra no original, que vai apresentar a tradução de extraordinário. Uma palavra normalmente usada para descrever ações ou qualidades divinas no que eu sinto por você, Davi. Ou Jonatas, melhor dizendo. A expressão mais maravilhosa do que amor das mulheres não implica na relação homoafetiva, mas sim no vínculo entre eles. O vínculo entre eles era mais leal,
mais confiável, mais intenso do que os relacionamentos românticos de Davi tinha com várias mulheres. O que era muito comum naquela época, inclusive quando os casamentos eram dados por herança familiar, muitas vezes arranjos familiares. Assim como a relação entre Jonas e Davi antecipa o ideal neotestamentário do amor cristão, espelhando o amor de Cristo, assim também a comunhão fraternal da igreja antecipa a realidade da paz, da alegria e do gozo que nós teremos quando formos morar no céu. Se você não se esforça para manter a comunhão fraternal e desfrutar dela, eu tenho dúvidas se você vai participar. Pode ser que você precise de ajuda para isso, e nós estamos aqui para ajudar. Tem gente que tem timidez profunda. Ontem eu fui para o aniversário, e o aniversariante era muito tímido. Aí eu fui querer brincar com uma pessoa tímida. Não dá, né? A pessoa tímida está se escondendo, não quer nem ser vista aqui, nem percebida. E o pastor chega e ri. Vocês estão entendendo? É complicado. Então, talvez você tenha uma timidez, talvez você tenha alguma dificuldade outra qualquer, e você, às vezes, até vem para um culto como esse para ouvir a palavra de Deus no seu coração, e o que menos você quer é que alguém olhe para você e perceba você. Não tem problema. Você entra silenciosamente, senta no cantinho. Quando o pastor diz, seja bem-vindo, alguém nos visitando, ele faz assim, ó. E quando faz isso é legal, que eu percebo que está visitando, aí eu já vejo. Mas a comunhão fraternal, irmãos, é uma amostra grátis do céu. Ah, irmão, abraça o irmão, beija o irmão. Que bom ver você aqui, brinca com o irmão. Tão bom estarmos vivendo isso. Algumas aplicações práticas para a gente fechar. Primeiro, reconhecer o chamado de Deus nos outros. Jonatas viu a unção de Davi e não lutou contra ela. O cargo era dele, ele era o filho do rei, era a herança dele, mas ele percebeu a unção em Davi. Reconheça o chamado de Deus na outra pessoa, não fique querendo você o lugar do outro, reconheça o que Deus confiou ao outro. Segundo, pratique o sacrifício pessoal. Às vezes eu vou me prejudicar um pouquinho. Eu vou ter que abrir mão do meu conforto, vou abrir mão de algumas coisas na minha vida, abrir mão de direitos, de privilégios, pelo bem do próximo. Ser leal, mesmo em tempos difíceis. E é tão complicado em tempos difíceis você ser leal a alguém. Quando todos se afastam, o verdadeiro irmão permanece. Eu visitei um querido amigo, pastor de uma grande igreja, de outra denominação. Esse meu querido amigo foi caluniado por um blog terrível, que vive de caluniar os outros. E talvez agora ele vai me caluniar, porque eu estou falando mal desse blog. E quando esse cara publicou um negócio no ar, isso viralizou, virou um problema, foi para o Brasil inteiro. Naquele dia eu mandei para aquele meu amigo, pastorzão, maior do que eu, pegou mal. Pegou mal. Mas um grande pastor. Meu irmão, estou orando por você. Ele me respondeu, obrigado, querido amigo. Depois as acusações se proliferaram de tudo quanto era lado, porque o blog ficava perseguindo o cara. Tudo que ele fazia, o blog explorava negativo. E eu dizia, meu amigo, como é que você está? Estamos juntos. Quando foi um dia desse, eu falei, eu vou te fazer uma visita. E ele abriu espaço na agenda dele, eu fui visitá-lo. Quando eu cheguei lá, ele me abraçou, os olhos se umedeceram, ele respirou fundo. Pois não, pastor, em que posso ajudá-lo? Eu falei, eu vim aqui só para te abraçar e orar com você. O gigante chorou. Chorou. Pastor Ilquias, os meus amigos de fora da minha denominação sumiram todos. Só o Senhor.
Seja leal mesmo em tempos difíceis. Construa alianças espirituais. Compromissos que glorificam a Deus. Eu não vou ser leal com qualquer um. Não vou ser conivente com qualquer um. Minhas alianças, minha lealdade precisa glorificar ao Senhor. Fortaleça seus irmãos em Deus. Precisamos fortalecer uns aos outros em Cristo, não apenas confortar, mas apontar para Cristo. Eu concluo dizendo que o exemplo de Jonas nos revela que a fraternidade cristã é mais do que convívio, é sacrifício, é lealdade, é aliança, é edificação. Em um mundo marcado por egoísmo, por relacionamentos superficiais, você tem muitos amigos no Facebook, muitos seguidores no Instagram, mas nenhum daqueles é capaz de estar com você nos momentos difíceis. Precisamos urgentemente de mais Jonas em nossas vidas. Ou melhor, precisamos ser nós, Jonas, na vida do outro, homens e mulheres dispostos a renunciar ao próprio trono para ver o propósito de Deus cumprir-se na vida do outro. Como disse o apóstolo Pedro, amem sinceramente uns aos outros com amor fraternal de todo o coração. Que coisa maravilhosa. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração. E que de alguma forma essa palavra produza em você uma reação. De decidir ser na vida de outras pessoas. Tudo isso que Jonatas foi para Davi. E aqui no convívio dessa fraternidade que nos une, nós vamos viver isso. Amém?